Diagrama em blocos. Nesta aula eu vou explicar para vocês um pouco sobre o diagrama em blocos. Estou fazendo análise daquele esquema manual de serviço da placa que eu tenho aqui do LG G4. E uma outra oportunidade eu vou fazer também análises aí do Motorola e do Samsung. Estou já me preparando em breve, tá? Não nesse exato momento, mas em breve eu estarei adicionando aí mais informações referente a isso. Eu expliquei em todas as aulas da placa do LG G4 que a mesma linha de raciocínio dos testes e que foi explicado você vai seguir para outros fabricantes e modelos. Mas como pode acontecer de mudar alguma coisa ou outra, mínimos detalhes que vão mudar, em breve eu vou trazer aulas mostrando o esquema, manual de serviço, fazendo essa análise, teste dos componentes com uma placa de um fabricante diferente. Ok, pessoal? Então, nesse exato momento, vamos estudar o diagrama em blocos desse aparelho aqui do LG G4, no caso aqui o H815. O diagrama em blocos ele vai mostrar quem se comunica com quem. Alguns técnicos utilizam o diagrama em blocos para identificar o componente, responsável por uma parte de gerenciamento e a partir daí fazer análise usando o troubleshot ou parte do esquema. Olhando aqui nessa imagem, qual é o maior bloco? É esse aqui, ó. Então ele é o processador. O processador, a nossa CPU, a unidade central de processamento. Componente que mais trabalha na placa do aparelho celular. O componente BGA, muito difícil de se fazer a troca. Quando ele dá problema, muitas vezes os técnicos fazem ressolda, pode ocorrer de o aparelho voltar a funcionar. E esse processador ele já tem a memória integrada. Tem alguns esquemas, nessa parte do diagrama em blocos, alguns modelos de aparelhos diferentes desse, você vai ver que a memória ela é separada do processador. Então nesse caso é tudo junto. Então a memória, em muitos casos, dependendo do modelo, do aparelho que você pega, você liga na fonte, ele tem um certo consumo de corrente e ele trava. Muitas vezes é problema na memória. Primeiro a gente faz ressolda na memória, depois no processador. Nesse caso aqui, a memória e o processador é um único CI. Ok? Vamos aumentar o zoom e verificar com quem o processador se comunica, os componentes que estão à volta dele. Esse processador ele está sendo identificado aqui com MSM 8992. E aqui abaixo a memória LPDDR3 de 3 GB. Memória RAM integrada aí junto com o processador. Ok? Aqui ao lado, o processador ele troca informações, ele envia e recebe informações da memória de armazenamento. No caso desse aparelho, 32 GB, memória interna de armazenamento. Nós temos as câmeras, ele vai te dar aqui informações da câmera traseira e da câmera frontal, essa aqui 16 megapixels, a câmera da frente 8 megapixels. Aqui nós temos esse digital compass AK09911C, esse proximity IALS APDS 9930, que são sensores. No celular existem vários sensores. Esse aqui é o sensor 2, eles trocam informações com o processador. O processador envia e recebe informações dele. Esse giro e a cell BM160 é um outro sensor também. Sensor R1 underline I2C. E o ALIC, não está escrito sensor, mas é um sensor magnético, tá, pessoal? Então aqui nós temos 3 sensores, esses dois aqui de cima, sensor 1 e 2, trocam informações com o processador, enviam e recebem. No caso do ALIC, ele só manda informação para o processador, não recebe nada. Aqui nós temos uma parte de gerenciamento de tensão da memória interna do processador. Temos aqui até a tensão. Aqui abaixo a parte de USB, conector de carga. Aqui o touch driver, S3220. Aqui DC-DC. Aqui já não está ligado no processador, Eles comunicam com o touch drive e o touch drive troca informações com o processador. O que é DC-DC, essas fontes DC-DCs?
são fontes de corrente contínua para corrente contínua que podem aumentar ou reduzir as tensões. Então aqui ele tem uma fonte DC-DC de mais 5.5 e menos 5.5 volts. Aqui do lado, o processador se comunica aí, nós temos dois Power Manage, o gerenciamento de energia, tá? O nosso Power Manage. Nós temos o Power Manage 1, esse IC1, PM8994, IC1, que ele vai controlar aí teclado e volume, né? Volume mais, volume menos. E esse outro Power Manage 2, USBs, né? Se comunica com a USB, tá vendo aqui, ó? USB, que é a parte de gerenciamento de carga, com a bateria, com o flash e o VibraCal. Você tem dois Power Manage. Se você está com problema, o aparelho não ligar, você está desconfiado dele, então você vai em cima desse aqui, ó, tá? Que é ele que é a parte de gerenciamento de carga. E nessas linhas aqui, ó, que aqui não vai mostrar, mas entre essas comunicações com o processador ou com outros componentes, existem aqueles componentes que eu mostrei para vocês. Você vai encontrar resistores, capacitores, indutores e diodos. Então, tem que fazer o teste na linha desses componentes também. Nem sempre vai ser o CI. Tá? Então, muitas vezes não adianta ressoldar ou fazer troca. Muitas vezes é algum componente em volta. Ok? Mais à direita aqui, nós temos a parte de microfones e a parte de áudio. Aqui no microfone nós temos o receiver, o alto-falante campainha, tá? Esse RCV receiver. Recebi perguntas de aluno, mas o que é receiver, transceiver? Receiver, alto-falante, parte do alto-falante, campainha. Transceiver, gerenciamento das redes, né? Chips da operadoras. Aqui nós temos outra fonte DC-DC. Aqui nós temos o NFC. É aquele sistema que você encosta um celular com outro para trocar informações, né? Essa parte do NFC, essa antena de comunicação, muitas vezes vai colar na tampa traseira. E aqui nós temos o WTR3925, que é toda a parte de gerenciamento das redes, chips, né? Rede 2G, 3G, 4G. Aqui é o transceiver, tá, pessoal? Então, aqui, ó, existe uma comunicação, recepção e transmissão de dados. Eu estou tentando identificar aqui para ver se é do tipo full duplex, half duplex, mas que manda e recebe dados, né? Tem o, se eu não me engano agora, me desculpe se eu errar, não sei se é o, acho que o half duplex ele manda para depois receber e o full duplex ele manda e recebe ao mesmo tempo. E aí nós temos as redes, né? E várias antenas, GSM, WCDMA e LTE, conforme você, dependendo da localização que você está, sinal 2G, 3G, 4G, nós temos aqui antena 1, antena 2, antena 6, antena 4, antena 3. Então esse é o diagrama em blocos desse aparelho. Você consegue ver que o processador ele controla aí a memória de armazenamento, sensores, sensor magnético, se comunica com as tensões de alimentação da memória interna dele, né? A parte de USB, touch, os Power Manage, o receiver, speaker, que é o áudio codec e o áudio AMP e NFC, outra fonte DC-DC e o transceiver, ok? Mais abaixo nós temos outras partes aqui do diagrama em blocos com a imagem aproximadamente. Então aqui você tem esse pedaço aqui do transceiver e aqui você consegue uma visualização melhor para anotar aí os códigos, nome dos componentes, para usar o Ctrl F para localizar no esquema, continuar na análise. Parte de antena, parte de, deixa eu voltar aqui. Aqui é a parte de antena do Wi-Fi e Bluetooth. Aqui vai ter essa parte do sinal, né?
aqui o NFC, como vocês podem ver, ó, o PN547, que se comunica com o processador também, e aqui o Bluetooth Wi-Fi e BCM4339, que troca informações, e tem aqui um cristal, tá vendo? Do Bluetooth Wi-Fi de 37.4 MHz. Se esse cristal ele não estiver oscilando, não vai funcionar aí o Wi-Fi e Bluetooth, né? Parte de rede nós temos cristais igual placa-mãe de desktop e notebook, cristal aí que trabalha com chip de rede. Aqui esse BCM4339, parte de Wi-Fi e Bluetooth. E aqui a antena, né, de 2.4 GHz. Vamos ver aqui a parte do NFC, PN 547, temos outro cristal aqui de 27.12. Vamos continuar aqui. A parte da memória, a parte de alimentação, Power 2, áudio, ó, WCD9330, LCD e touch. Pode ver que sempre tem o processador, câmera, sensor e pronto, acabou aí a análise do diagrama em blocos. Então você vai analisando por parte, depende onde que está o defeito para você saber qual parte você vai ter que analisar aqui do diagrama em blocos, beleza pessoal? Na próxima aula eu vou explicar para vocês o troubleshoot desse aparelho celular, ok? Então até a próxima aula.